Bom dia, boa tarde a todos. Eu queria chamar as pessoas aqui que vão participar desse bate-papo aqui com a gente. Professor Depp, da Antropologia, professor Messias, do IAC, aqui para a mesa, por favor. Professora Malu Fontes, da Facom, UFBA. Professora Nádia Vlad, jornalista da Tarde e também professora da Facom. Tem alguém do movimento Passe Livre? Eles foram convidados pelo Facebook. Você, né? Se tiver alguém do movimento que queira vir fazer parte da mesa aqui também. A nossa ideia é fazer intervenções rápidas e esperamos que a gente consiga fazer um debate mesmo, fazer algumas discussões para fomentar o debate. Ela teve a cobertura dos protagonistas da manifestação. Então, nós passamos a ver milhares de vídeos, milhares de fotos de pessoas indignadas, o que gerou uma grande onda de solidariedade. Nós, fazendo a análise das mensagens do Facebook que nós baixamos num banco de dados, depois nós colocamos num software que faz visualização das linkagens entre essas mensagens, permitiu que a gente visse centenas, milhares, na verdade, de lideranças distribuídas. Aquelas pessoas que antigamente eram chamadas de militantes de sofá. Essas pessoas passaram a se articular e passaram a ajudar, a se solidarizar com um movimento, que foi o movimento, no caso do Passe Livre em São Paulo, em alguns outros estados também era o movimento da redução da tarifa, e em outros foi principalmente o movimento contra esse tipo de ação na Copa do Mundo que nós estamos assistindo. O fato é que nós percebemos uma grande articulação feita em rede. As pessoas, na verdade, na segunda-feira, se eu não me engano, dia 17, elas foram para a rua, em solidariedade. Em São Paulo teve, é difícil de estimar, mas entre 400 e 500 mil pessoas nas ruas. Essas pessoas foram contra, principalmente, a repressão policial aqui no estado de São Paulo, e a favor da manifestação, a favor do direito de protesto. Sabe o que aconteceu? A mídia percebeu que esse movimento era um movimento distribuído. Quando você vê, no próprio dia 17, a intensidade de mensagens e o nó do Passe Livre, ele já não era tão importante quanto outros nós, como o Anônimos BR, como o Movimento contra a Corrupção, e como outros movimentos que passaram a se articular via Facebook, via Twitter. Então, o que acabou acontecendo é que nós tivemos uma ação de mudança relativa de importância em quem está chamando as manifestações via as redes sociais. Logo, nós percebemos que a mídia também se sentiu à vontade para tentar articular o senso comum. O que é o senso comum? São bandeiras que eles poderiam tentar disputar com aqueles que tinham chamado as primeiras mobilizações e, na verdade, tentar utilizar politicamente a indignação para os seus interesses políticos. Isso a gente vê claramente na análise dos grafos. Bom, na minha opinião, do ponto de vista teórico, a gente pode dizer que a tese do Alexander Galloway tem razão. Cada vez mais redes enfrentam redes. Né? As redes de opinião vão se enfrentar a partir de agora de uma maneira muito mais evidente, e elas a qualquer momento podem ir para a rua. Aquela história do que está na rede não vai para a rua não é tão mais presente ou verdadeiro. Então, uma segunda grande percepção que eu tenho é que as forças chamadas de conservadoras
passaram nesse movimento também a se reconhecer e a ganhar confiança para chamar mobilizações de rua. O movimento Cansei, aqueles movimentos contra a corrupção da direita, que tinha tentado em todas as datas cívicas, 7 de setembro, 15 de novembro, chamar conversas na rua, eles nunca tiveram sucesso. Agora, no sábado passado, eles chamaram uma mobilização com apoio da Globo, que teve mais de 30 mil pessoas na Avenida Paulista. Então, essa é a segunda grande coisa. Não só mais as forças, vamos dizer assim, democráticas e de esquerda estão se sentindo à vontade para chamar a mobilização. E, por fim, eu acho que, para esquentar a nossa conversa, que infelizmente eu não poderei participar, porque eu tenho uma banca agora de mestrado, mas eu queria colocar a terceira coisa que eu acho importante, é que na análise das redes, dos grafos, a gente não percebe nenhuma grande concentração de mensagens em torno, seja de sindicatos importantes de partidos políticos. Ou seja, esse movimento foi claramente um movimento puxado por pequenos grupos ou por lideranças distribuídas. Ele não contou com a participação de partidos e de grandes organizações. Então cai mais uma cidadela, dizendo que para fazer grandes mobilizações, você teria que ter grandes organizações. Já não foi assim no Egito, na Primavera Árabe, não foi assim na Espanha, e agora não foi assim no Brasil. A gente está ainda analisando uma série de dados, de informações, inclusive a mudança do governo federal em também entender um pouco melhor o que está acontecendo na rua. O governo federal operou uma mudança de pauta, né, chamando o plebiscito das reformas políticas, e eu esperava que ele também pudesse colocar a questão da comunicação. O grande ausente nessas manifestações é a liberdade da internet e a democratização das comunicações. Mas eu espero que ainda a gente consiga pautar isso e organizar essas energias, essa inteligência coletiva, essa mobilização para a gente ampliar aquilo que é crucial, que é a comunicação. Porque veja, se a gente não tivesse a internet, as redes sociais, as mobilizações certamente não seriam nessa intensidade nem nesse tamanho. É isso que eu queria falar. Tá. Eu, como vou começar aqui, eu vou fazer algumas considerações rápidas. A minha fala vai muito próxima da do Sérgio Amadeu. Eu vou fazer alguns 4 ou 5 pontos que eu acho que são importantes. E para que a gente pense o movimento, eu acho que cada um vai encarar a coisa, tem vários ângulos de análise importantes. Eu acho que vocês que estão aí, a ideia não é não serem público, mas também participem e possam dar as suas opiniões. A ideia é fazer aqui um debate mesmo, e esse é um papel fundamental da universidade, fazer essa discussão enquanto as coisas estão acontecendo, né? Tem uma manifestação hoje, agora, já estão se reunindo no Campo Grande, então as coisas estão acontecendo, então é arriscado, é difícil fazer análise enquanto as coisas estão em movimento, mas é a nossa função na universidade é trazer esse debate. Vou destacar 3 ou 4 pontos. O primeiro ponto é sobre a discussão das escalas. A gente viu cenas magníficas da manifestação no Rio, São Paulo, BH, mesmo aqui em Salvador, de imagens que eram imagens numa escala muito ampla e que a gente conseguiu ver aquele rio de pessoas se manifestando. E rapidamente essa imagem do zoom, dessa imagem de uma abertura muito grande, ela era tomada depois por uma imagem muito pequena, que era o zoom na baderna, o zoom na pancadaria. Não só com excesso policial, mas também com vândalos criminosos que efetivamente participaram, como estamos no Brasil, obviamente, não é uma manifestação na Suíça, estamos no Brasil, quando eu vou para minha casa, eu tenho que fechar o meu carro o tempo inteiro, porque vândalos podem me atacar no sinal, né? Então não seria diferente desse tipo de manifestação que reúne milhares de pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é como é que o Zoom vai produzir coletividades e particularidades. Na realidade, essa noção de escala passa a ser um fenômeno produzido por ferramentas de inscrição.
E essas ferramentas de inscrição não são nunca neutras. No primeiro momento, aquela visão magnífica lá de cima, e depois, quando eu vou lá para o micro, eu foco, e a mídia de massa focou muito, no primeiro momento, depois foi mudando o discurso, mas no primeiro momento, em cima dos baderneiros, da violência, etc. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é essa dimensão de escala, que é uma dimensão de produção, de inscrição, né? Então, como se esse coletivo, esse indivíduo, fosse produzido por instrumentos mesmo. Isso é uma produção, certo? Segundo ponto, a cobrança do primeiro momento de ter uma certa postura clara daquilo que se quer, né? Então, eu acho que essa é uma postura extremamente elitista, autoritária e, de alguma maneira, baseada em princípios meramente racionais. É como se você dissesse para o faminto que, antes dele reclamar da fome, ele tem que saber o cardápio e escolher o cardápio que ele vai comer, né? Então, tentar minimizar ou transformar ingênuos, jovens, ingênuos e românticos da política, porque eles não tinham uma racionalidade habermasiana, focada num ponto muito preciso, me parece também um afronte. Na realidade, isso é mais criminoso do que a própria a dispersão. Obviamente que isso não temos que chegar a isso, né? Terceiro ponto, que é sobre a rede e a rua. Eu acho que os governos ainda prestam muito pouca atenção a isso, e agora é o governo brasileiro prestar atenção a isso, né? Dessa relação que é imbricada da rua com a rede. A rede não é um virtual fora do mundo e a rua é a realidade. O que a gente está vendo é uma relação, já estamos vendo, a gente que estuda isso, já vê isso há muitos anos, né? Mas as pessoas e o próprio governo começam a perceber que a internet, as redes sociais, não são instrumentos de jovens alienados, perdidos no mundo virtual, mas quem participa do Facebook e do Twitter sabe que essas discussões, essas manifestações aparecem o tempo inteiro, estão aí o tempo inteiro. Então, a rua, na realidade, se transforma numa extensão da rede social e a rede social se transforma numa extensão da rua. Não é como a Primavera Árabe, não é como o Occupy, não é como o que aconteceu na Espanha com o movimento de SMS na época do Aznar. Cada uma tem a sua particularidade e não dá para pensar em essências desses instrumentos. A internet, o Twitter, o Facebook não é necessariamente revolucionário, não é necessariamente bom. O que a gente tem que pensar é que associações, que redes vão se configurando a cada ação. Pode funcionar aqui, mas pode não funcionar amanhã, porque não é do instrumento, não é uma essência do instrumento, mas sim a associação que aí se dá. Então a rua é o espelho do que está acontecendo na internet, e se vocês prestarem atenção aos cartazes, eles usam hashtags, eles usam uma escrita, que é a escrita do Facebook, que é a escrita do Twitter. Então uma coisa vai lá e volta. O cartaz que dizia Facebook, sair do Facebook, é meramente simbólico. Sair do Facebook significa, fiquem no Facebook, mas venham para a rua também, né? Porque se sair do Facebook, você não vai saber de nada. Mais de 80% das pessoas que foram para a rua mobilizadas pelas redes sociais. E continuam se mobilizando pelas redes sociais. Se depender da grande empresa, você não vai saber, né? Muitas coisas a gente não vai saber. Então, o papel é fundamental. Um outro papel fundamental, o Sérgio falou nisso do Ninja TV, do Pós-TV. Fundamental. Nós vimos coisas no resto do chão ali, né? Acontecendo em tempo real. Independente do que as mídias massivas mostravam, independente do discurso policial, o que a gente via é o que estava acontecendo ali. Então, um testemunho ocular em tempo real que foi fundamental. Por último, eu gostaria de falar sobre a diferença das mídias mesmo. Em 92 eu não estava aqui. E é engraçado como é a internet. Em 1992 eu estava na França, não tinha internet. E eu acompanhava muito mal, porque não tinha telefone celular, ligar para fora era muito caro. Alguns amigos meus, a gente tinha que ir na embaixada do Brasil para pegar uma revista Veja, isto é, que não tem na França, não tinha internet. Então, vítima no colo, a gente não sabia de nada. De vez em quando saía uma notinha pequenininha do Le Monde, pequenininha do Liberação. Você não sabia de nada, não tinha nenhuma informação, zero. E acordo um dia de manhã e vou para a rua. Quando eu chego na rua, na banca, na capa do Liberação, uma linda menina pintada de verde e amarelo caiu no presidente do Brasil. Foi assim que eu descobri. Isso é impensável hoje. Nós estamos num outro contexto midiático completamente diferente desse.